A variante Ômicron do coronavírus, a nova cepa do vírus da gripe, estão deixando os estados em alerta para um aumento nas internações. O avanço das doenças vem às vésperas das festas de fim de ano, né? Cansativo, né, pessoal? Mais uma vez a gente tem essa preocupação justamente neste momento. Mas a gente vai te explicar formas de você se fortalecer para isso e principalmente de se cuidar. Raquel Stuck, professora da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Oi, doutora Raquel, seja muito bem-vinda, mais uma vez falando contigo, hein? Desde que essa pandemia entrou no ar, a senhora está firme e forte aqui conosco. Aliás, se quiser, pode passar até essa receita para a gente encarar o Natal em família, com a mesma saúde que a senhora se mostra aqui desde que a gente começou a falar disso. É verdade. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Evandro, bom dia, Elisa. Olha, eu já estou me incluindo aí, se vocês não me chamarem, pode me colocar em janeiro, eu vou até no estúdio para degustar essa nova programação aí dos vinhos, viu, Elisa? A senhora pode me chamar ali, ó. Olha, a senhora está tanto aqui na programação que já pode até pedir o kit de Natal que a gente ganhou aqui, tá bom, os funcionários? Bom dia para todos vocês. Bom dia. Doutora, eu gostaria de saber, Natal em família, está liberado e de que forma estaria? Quais os cuidados já para as pessoas que estão pensando em viajar e fazer esses encontros? Olha, Evandro, antes de 24 de novembro, estaria totalmente liberado praticamente, né, para todo mundo vacinado. Mas aí, 24 de novembro, a Ômicron chegou, logo depois os casos também de gripe, que estão aí preocupando demais a todos. Então, o que nós podemos fazer nesse ano, onde até um momento nós temos agora um controle, né, bem satisfatório da pandemia no nosso meio, mas essas duas grandes ameaças, a Delta que continua, a Ômicron e a gripe. Podemos nos reunir? Podemos. Podemos reunir 50 pessoas que a gente não encontra há 2 anos? Não, não podemos reunir 50 pessoas. Que a gente reúna 10, 15 pessoas no máximo, que na nossa família a gente também tem o controle do passaporte vacinal. É importante que todos aqueles, né, acima de 12 anos que estejam vacinados com as doses, né, com vacinação a menos de 6 meses, lembrando que quem tem mais de 6 meses, 4 meses até, já é para tomar sua dose de reforço, todos. E em ambiente, mais uma vez, ambiente aberto, ventilado, porta aberta, janela, se puder fazer fora de casa, isto em um ambiente né, ao ar livre, isto é o mais recomendado, né? E é claro, muito cuidado com aquelas pessoas que a gente sabe que respondem pior à vacina, então os idosos, os imunossuprimidos e que têm risco de ter quadro de gripe também mais grave. E aqueles que amanhecerem com dor de garganta, nariz entupido, fiquem em casa, não vão se expor numa reunião familiar, porque podem estar transmitindo para as outras pessoas. Doutora, quando a gente fala de Covid-19 e também desse vírus da gripe que está circulando, é muito comum que as pessoas tenham dúvidas, né? Nossa, mas eu estou com um sintoma. Peraí, então eu estou com Covid. Não, mas na verdade eu estou com o vírus da gripe. Existem, assim, algumas diferenças específicas que fazem a gente considerar, não, isso aqui é um vírus, esse aqui é outro, ou só o exame, só o teste que a gente faz no hospital pode dizer? A gente pode ter alguns indícios, Elisa, de que, olha, então, se está tendo muito calafrio, né, febre muito alta, talvez até isso seja a gripe, que a gripe realmente leva a gente para a cama, né, você fica, né, se sentindo péssimo. Agora, não dá, a Covid também pode fazer isso, então é só o exame mesmo que vai poder falar se é Covid ou se é influenza. Nós temos hoje mais facilidade na maior parte dos municípios de realizar até os testes de Covid do que confirmar o diagnóstico da gripe. Então, é obrigatório fazer teste de Covid para todo mundo que está com dor de garganta, nariz entupido, dor no corpo, com ou sem febre, até é importante que faça, porque não tem outra forma, não. Bater o martelo é só com o exame. Doutora, nós estamos acompanhando, né, um período em que as pessoas também estão tomando a terceira dose ou a dose de reforço para prevenir contra a Covid-19 e também para poder fazer esse encontro de uma forma mais segura. As pessoas que estão com algum tipo de sintoma ou algo parecido, mesmo não sendo os sintomas muito característicos da Covid, nesse momento elas poderiam tomar a vacina
contra a Covid sem ter nenhum problema ou pode sinalizar também um risco, né? Mesmo ela estando com gripe, não com Covid, mas tomar a vacina contra a Covid. Há esse cuidado também ou isso não tem nada a ver? Olha, a gente orienta que quem está com Covid, que retarde a sua vacinação por um mês mais ou menos, porque a própria doença já dá, né, um pouco de estímulo aí para o nosso sistema de defesa. Os vacinados, nós sabemos que a Covid deve ter uma manifestação mais leve mesmo em quem já tomou vacina e quem tem 2 doses pode estar com sintoma mais leve agora, mas testará positivo. Então, se está com a sua 3ª dose, né, programada para fazer, mas está com sintomas, dor de garganta, febre, dor no corpo, tosse, faça um teste, pode ser a pesquisa de antígeno, inclusive, que tem sido oferecida, né, em vários, até nas unidades básicas, que ela é positiva em quem tem sintomas. Se este exame tiver negativo e se você não tiver com muito mal-estar, febre alta nem nada, vá fazer sua 3ª dose. Agora, quem está, né, naquele dia que estava programado para vacinar com febre, não vá fazer naquele dia, né? Espera pelo menos estar 48 horas, 72 horas afebril para daí fazer a vacina. Doutora, é coincidência esse vírus da gripe circulando num momento em que nós estamos flexibilizando o uso de máscara? Porque a gente ficou um tempão com as máscaras e a gente viu que alguns vírus ficaram ali descansando, ficaram de férias, né? E de repente, flexibilizando máscara, aparece uma nova variante. Isso é uma coincidência ou tem alguma relação direta? Nós temos, na verdade, não é tanta coincidência, nós temos já relatos em vários países do mundo de surtos do H3N2 mesmo, da influenza, quando houve o controle da pandemia. E daí você tem uma coincidência, vamos dizer, que não é só usar menos máscara, mas também é se expor mais, sair mais, aglomerar mais. E numa população nossa aqui, com uma adesão muito baixa à vacinação contra a gripe, que como você disse, 2020 a gente não teve influenza, né? Porque estava todo mundo em casa, os poucos que saíam sempre de máscara. 2020 quase não tivemos. Então, você tem estes fatores todos que explicam, em parte, essa nova epidemia que nós estamos enfrentando agora da gripe. E essa nova epidemia, ela é pior para quais grupos, doutora? Quais grupos, neste momento, são os que devem ficar mais atentos e, principalmente, tomar mais cuidado por conta dessa variante da gripe? Os extremos de idade, então, são essas pessoas que internam mais, né, com gravidade, com quadro de pneumonia grave pela gripe. Então, os extremos de idade, crianças e adultos, e aqueles com comorbidade. Então, da mesma forma da Covid. Então, os diabéticos, obesos mórbidos, os que têm doença pulmonar, esses pacientes e os imunossuprimidos, eles são os que nos preocupam mais neste momento pela gravidade que a doença pode ter. Desculpe lhe perguntar um absurdo desse, uma obviedade, mas às vezes as obviedades precisam ser repetidas. Se a gente está vendo aparecerem novos casos de disseminação de gripe num momento em que as máscaras estão caindo, naturalmente isso reforça o quanto as máscaras são eficazes para a disseminação de doença. Desculpe a deselegância de repetir para a senhora isso, né? Mas a gente tem visto tanta besteira por aí que algumas obviedades têm de ser repetidas. Elisa, mas é extremamente, tem que repetir como se fosse mantra mesmo, né? Porque a forma, né, de proteção, né, contra a gripe, ela é a mesma forma de proteção, né, contra a Covid, porque a transmissão é igual. Então, máscara é extremamente importante. Então, se as máscaras estavam caindo, vamos levantar as máscaras e colocar corretamente no rosto, porque a máscara é uma forma importante de proteção, de evitar a transmissão, evitar que a gente pegue também. Então, e máscaras de preferência, até com poder maior de filtração, para garantir uma proteção ainda maior também contra a influenza. Doutora, a gente viu em alguns locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, o número absoluto de mortes por gripe já supera o número ali de mortes por Covid no mês de dezembro. A gripe ela pode evoluir de uma forma significativa também para esses grupos de extremos? Jovens também estariam expostos a isso e de que forma que ela se apresenta para que essa evolução chegue ao limite da pessoa morrer de gripe, por exemplo?
A gripe, neste momento, nós já tivemos em 2009, né, não sei se vocês se lembram, uma epidemia de gripe grave que acometeu inclusive jovens. Nós tivemos alunos nossos gravemente doentes e tudo pela gripe. Neste agora, não, tem sido o mais clássico, vamos dizer assim, dos extremos de idade com comorbidade. Por isso eu retomo até, né, o que a gente conversou sobre as festas de final de ano. Então, essas pessoas, as crianças, né, os idosos, as pessoas com comorbidade, nós temos que ter muito cuidado, né, quase que colocar numa redoma neste final de ano, né, elas devem ser preservadas, porque a gripe pode, também o vírus da gripe, ele pode dar, ele gosta muito dos pulmões também, então ele dá uma inflamação muito grande, ele é um agente que causa a síndrome respiratória aguda grave, como a Covid também causa. Então, leva, né, diminui a oxigenação do sangue, leva para o hospital, precisa do respirador, enfim, é um quadro que pode ser grave nessas populações, né, tanto quanto a Covid. E os sinais de alerta, quer dizer, a febre que se prolonga, né? Às vezes no idoso a gente não tem febre, né? Idoso às vezes tem quadro grave sem ter febre, o que ele fica? Ou mais agitado, ou mais quietinho, amuadinho, mas não quer sair da cama e aquela falta, um cansaço para fazer coisas leves como ir até a cozinha tomar água. Então, esses são também os sinais de alarde da necessidade de um atendimento presencial com urgência. Muito bem, ótima e esclarecedora, Raquel Stuck ou Stucci? Agora me deu uma dúvida, não quero ser deselegante logo no fim. Stucci, doutor, ou Stuck? Não, Stuck mesmo, Elisa. Stuck, Raquel Stuck, professora da Unicamp e também consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ótimo dia, bom fim de ano para a senhora, viu? Obrigada por este ano de tantas entrevistas aqui para a gente. Eu que agradeço a parceria que nós fizemos, acho que sem nós, sem a ciência, sem a imprensa, não seria ninguém, né? Então, agradeço a vocês também por essa parceria. Muita saúde, muitas alegrias para todos nós. Muito obrigado, até a próxima.